o senhor Ricardo Brizola Balestrelli, secretário nacional de Segurança Pública. Muito boa tarde a todas e todos. Particularmente em relação ao RIC, é claro que a importância dessa proposta se refere diretamente aos processos de desburocratização tão necessários no nosso país, né? O processo, no meu entender, por aquilo que li durante a semana, socializa o acesso à documentação, quer dizer, uma grande porta de entrada para uma maior socialização, dificulta a realização de fraudes, diminui, nesse sentido, a questão do crime pela via do uso irregular de documentos e ajuda contra a sonegação. Quando soube agora, no momento que antecedeu o evento, né, que, além de tudo, a proposta está sendo trabalhada pela via da adesão, né, quer dizer, pela via da conquista cultural, da adesão dos estados, das pessoas, enfim, isso ainda reforçou mais ainda a minha convicção de que é um processo que respeita os ritmos e as peculiaridades da cidadania. Mas, acima de tudo, eu diria, numa palavra, é um processo que moderniza a sociedade brasileira. Há discussões de fundo importantes, né? Eu diria, uma discussão de fundo importante é a seguinte: qual é o locus desse projeto, né? Sem dúvida nenhuma, o locus é o Ministério da Justiça, né? Mas, dentro do Ministério da Justiça, qual é o locus, né? Então, se faz impor uma pergunta: seria a Cenasp, que é um órgão do Ministério que trabalha com a coisa da segurança pública? Eu tenho a convicção de que não. Tenho a convicção de que não, porque a Cenasp não é um órgão policial, não tem vocação para ser um órgão policial, não deve ser um órgão policial e nem um órgão de operações de segurança pública no sentido amplo, né? A Cenasp é um órgão indutor de políticas públicas e precisa reservar o seu tempo, a sua energia, as suas possibilidades de articulação política para induzir, consequentemente, políticas públicas em relação aos entes federados. Então, é nesse sentido que o locus desse projeto não é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que não tem tempo, não tem recursos, não tem equipe de pessoal para tratar de um projeto, de um programa, mais do que um projeto, tão importante como esse, né? E não tem vocação, porque não é um órgão de operações na área da segurança, não objetiva operar segurança pública, o objetivo é induzir os entes federados, sob a sua coordenação, a políticas públicas, como eu disse, consequentes. Então, do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, o locus é o Instituto Nacional de Identificação. Habilitado, vocacionado, experienciado, com acúmulo, né, um know-how para isso, né? Então, nós não temos, como sabe o doutor Luiz Paulo que nos acompanha, nós não temos nenhuma sanha concorrencial com ninguém, né? E, ao contrário, ficamos muito felizes quando os projetos vão parar no segmento mais competente para executá-los. E, às vezes, o segmento mais competente não é a Cenasp. A Cenasp é, sem dúvida, o segmento mais competente para a execução de políticas públicas coordenadas de segurança, junto aos entes federados. Essa vocação não seria, por exemplo, da Polícia Federal. Assumisse essa vocação, a Polícia Federal estaria extravasando da sua vocação própria e cometendo a falha de coordenar um sistema que ela não tem acúmulo para coordenar, né? Agora, há diversas áreas onde, sem dúvida nenhuma, o locus correto é a Polícia Federal. No caso aqui específico, é o Instituto Nacional de Identificação, né? Isso é preciso que se deixe muito claro, porque senão a gente começa a confundir as coisas, e aí todo mundo começa a fazer de tudo um pouco. Os órgãos do próprio governo entram no âmbito concorrencial e acaba sendo tudo mal feito. Se a gente não respeita as vocações, acaba sendo tudo mal feito, né? Queria dizer nessa finalização também o seguinte: isso não impede, e ao contrário, isso estimula a participação dos entes federados e dos seus órgãos específicos de identificação. Por que estimula e não impede? Em primeiro lugar, porque ordena o processo. Um processo ordenado é sempre um processo com mais possibilidades sérias participativas do que um processo fragmentado e desordenado. E, em segundo lugar, porque cria uma cultura de convergência nesse âmbito das informações. E cria uma cultura de troca que é fundamental
no espírito do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, do qual nós não podemos esquecer e do qual o próprio PRONASSE é um derivado, né? Por tudo isso, eu aplaudo, junto com a sociedade, como vocês percebem que foi imensamente aplaudida a apresentação pela mídia desse projeto RIC, né? E dou, como fazia o doutor Luiz Paulo, dou os parabéns a todos e todas os envolvidos na consecução deste projeto, que já é, como eu disse, um programa, né, muito bem sucedido, muito bem realizado, e que já começou, à medida que anunciado à nação brasileira, se tornou irreversível, inclusive no imaginário popular, o que nos chama a uma profunda realidade de executá-lo de boa maneira, superando entre nós as fragmentações e superando entre nós as competições destrutivas, para que, no somatório, como eu dizia, no espírito do SUSP e particularmente hoje do PRONASSE, a nação brasileira inteira ganhe e se modernize. Muito obrigado.